Olá pessoal, boa noite. Eu hoje na quarta-feira eu vou realizar a questão daquelas duas atividades avaliativas que a gente estava pendente. Atividade número 8 voltada ao ISS e a 9 voltada à legislação do lucro real, tá? Daqui a pouco mais nosso encontro no Zoom para a gente tirar dúvidas e eu falar também da questão do trabalho de vocês. Vocês vão me entregar até o dia 21, tá? E eu vou colocar mais uma atividade lá no SEI, que é em relação ao cálculo do lucro real, que vai auxiliar vocês lá no trabalho, tá? O trabalho é simples, vocês vão ter somente a questão de fazer os cálculos dentro do simples, lucro presumido e lucro real, tirando as informações de balancete, tá? Sem problema algum, dentro do que eu coloquei dentro das nossas videoaulas, tá? Pra gente poder encerrar aí o nosso segundo bimestre. Vou postar algumas aulas ainda a respeito de contabilização do lucro real, tá? Para poder a gente cumprir o nosso plano de ensino, tá? Pegando a atividade aí, pessoal, todos por gentileza corrijam a atividade, tá? Eu vou depois passar as notas para vocês. A número 1 falava do ISS, estou com a prova errada, da atividade errada, desculpa. A número 1 falava que a Vida Nova Construções e Empreendimentos é uma construtora com sede no município de Passa Quatro e filial em São Lourenço, realizará uma obra de construção de um posto de saúde sob o regime de empreitada na cidade de Itanhadu. A cobrança do ISS será de competência de quem? Então vamos lá, gente. Eu falei para vocês na Lei 116 de 2003, no artigo 3º, ele fala que o ISS ele é devido vamos falar assim, na sede do estabelecimento prestador, né? Ou seja, onde a empresa está estabelecida, é devido o ISS. Mas tem umas exceções lá no artigo 3º, que vai do inciso 1 até o 25, que eu trouxe para vocês nos slides lá. E uma dessas exceções são as atividades de construção civil, né? Aqui bem claro, a construção de uma sede no município, a construção de um posto de saúde, ou seja, uma construção civil, né? E a construção civil, aonde está sendo feito o serviço, é onde é devido o ISS, tá? Não importa onde é a sede da empresa. Então, nesse caso aqui, como o posto de saúde estava sendo feito na cidade de Itanhandu, né? Então onde vai ser devido o ISS? Na cidade de Itanhandu, né? Acontece muito em mineiros, muitas empresas vêm de fora de Goiânia para fazer construções aqui no município, igual por exemplo o prédio da Biblioteca do Unifim, foi uma empresa de Goiânia que veio fazer o serviço aqui. A empresa está estabelecida em Goiânia, mas o serviço foi prestado aqui, é de construção civil, então onde ela paga o ISS? Aqui em Mineiros, tá? Então a construção civil é devida a onde se está prestando o serviço. Então aqui no caso, alternativa letra D, né, da prefeitura de Itanhandu, porque é o local onde está sendo construído o posto de saúde, tá? Artigo 3º da Lei 116 de 2003. Questão número 2 falava que acerca do imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISSQN, né, não o INSSQN, como muitos aí falam, assinala a alternativa correta, né? O contribuinte é o tomador do serviço? Não. O tomador pode até ser desde que a lei estabeleça, mas o contribuinte é quem presta o serviço. O prestador é o contribuinte, né? Então a alternativa A estava errada. Letra B. O ISS tem como fato gerador a prestação de serviço. Ok. Prestou o serviço, já é o fato gerador do imposto. Constante em lista determinada, que é aquela lista que está lá na 116. Ok. Ainda que esses serviços não se constituam como atividade preponderante do prestador. Ok. Eu posso ter, por exemplo, um prestador com a atividade principal dele seja um comércio, a atividade secundária seja o serviço, mas não deixa de ser um prestador de serviço, não deixa de ser fato gerador do ISS, ok? Então a alternativa letra B é a correta para esse item, né? A C estava errada porque falava que é vedado ao município atribuir a responsabilidade do crédito tributário à terceira pessoa. Não, né? Eu posso colocar a terceira pessoa como responsável tributário, a substituição tributária do ISS é um exemplo. O ISS incide sobre exportações de serviços para o exterior do país? Não, né? O ISS sobre exportação não incide, tá? Ele incide se o serviço começar no exterior e vir terminar no Brasil. Aí sim incide o ISS, tá? Mas o ISS que está sendo prestado, o serviço está sendo prestado, que vai ser prestado lá no exterior, ele não é devido, tá? Então a alternativa é a letra B nessa questão número 2, tá bom? A 3 falava que, considerando a legislação complementar federal que dispõe sobre o ISS, que é a 116, né, de 2003, grave imensa lei, de competência dos municípios do Distrito Federal, assinale a alternativa correta.
A letra A falava que o ISS, que entra de competência dos municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a propriedade territorial urbana. Opa, peraí, eu estou misturando as coisas aqui. Eu estou falando do ISS e estou colocando a propriedade urbana. Estou misturando ISS e IPTU. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O ISS incide sobre o serviço. O IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, tá? Então tá errado isso aqui. A alternativa letra A está totalmente errada. A B. Para efeito de tributação do ISS, considera estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolve atividade de prestar serviço de modo permanente ou temporário e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevante para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas, né? Sim, pessoal, isso aqui é verdadeiro. Artigo 4º da Lei 116 de 2003, tá? Mas se a gente fosse por exclusão, olha só. AC. A base de cálculo do ISS é o valor da saída do produto? Não, peraí. Eu não estou falando de CMS, que é a mercadoria, produto, né? Eu estou falando do ISS. Então, errado. A alíquota mínima do ISS é 5? Opa, peraí, a alíquota mínima do ISS é 2, não é 5. Tá? Então, por exclusão, também vocês acertariam que era a letra B da questão de número 3, ok? A questão 4 falava que sobre o ISS é correto afirmar que incide sobre a propriedade de veículo automotor? Não. Veículo automotor é IPVA, não é ISS. A, errada. B, incide sobre o transporte interestadual? Também não. Transporte interestadual é ICMS. Nós vimos lá, né? Imposto sobre circulação de mercadoria e serviço. E que serviços são esses? O transporte coletivo de passageiros ou de cargas, intermunicipal e interestadual. Então o ISS incide sobre o transporte municipal ou intermunicipal, dentro do município, tá? Intramunicipal no caso, né? Suas alíquotas máximas em Minas são fixadas por lei complementar? Sim. A lei 116 de 2013 é que fixa que a alíquota mínima é 2 e a máxima é 5, tá? É uma lei complementar. Então suas alíquotas máximas e mínimas são fixadas por lei complementar. Letra C, na questão do número 4, ok? A questão 5 falava assim, que nos termos da Lei 116 de 2003, a Lei Complementar Federal, né? A alíquota mínima do imposto sobre serviço é quanto? Gente, é 2%, né? Falei pra vocês, a alíquota mínima do ISS é quanto? É 2, tá? Então, alternativa letra B do número 5. Bem tranquila essa questão. A 6 falava que a respeito do imposto sobre serviço de qualquer natureza é correto afirmar que será não cumulativo? Vamos lá. Não cumulativo. O que é não cumulativo? São aqueles tributos que permitem o aproveitamento de crédito, né? Tem essa temática lá de débito e crédito. O ISS não é esse tipo de tributo. O ISS incide diretamente sobre o faturamento, sobre a prestação de serviço e pronto, né? Então, nesse caso aqui, o ISS ele não é não cumulativo. Perdão, ele é cumulativo, tá? Então, a letra A está errada. A B. Incide sobre o serviço de locação de bens móveis? Também não, tá? Locação de bens móveis por um veto presidencial. Até esqueci de falar isso com vocês, não me recordo no slide lá. Mas para vocês saberem, a locação de bens móveis, um veículo sem motorista, uma pá carregadeira, mesas para festas e coisas nesse sentido, são bens móveis e teve um veto presidencial que proibiu a incidência do ISS sobre locações de bens móveis, tá? Então não incide sobre locação de bens móveis. Será seletivo em razão da essencialidade do serviço, não é a característica do ISS, tá? A questão da seletividade ela é do ICMS, o ISS não tem nada a ver coisa com a outra. Incidirá também sobre as exportações de serviços para o exterior, novamente, né? Se o serviço está sendo exportado, não incide ISS, tá? E cabe à lei complementar fixar suas alíquotas máximas e mínimas. Sim, falei para vocês, né? Cabe à lei federal determinar que a alíquota mínima é 2 e 5 a alíquota máxima. Tá? Então, alternativa letra E para a questão de número 6. A questão 7 falava que, segundo estabelece a Constituição Federal acerca do ISS, né? 1. Suas alíquotas máximas e mínimas serão fixadas mediante resolução do Senado Federal? Não. É lei complementar. Não tem nada a ver com resolução do Senado Federal. Resolução do Senado Federal é lá no ICMS, tá? E não no ISS. 2. Compete ao Distrito Federal sua instituição como os demais impostos municipais? Sim. Também. Por quê? Lembra que o Distrito Federal é uma exceção no Brasil, porque ele é estado e município ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo que o DF cobra ICMS, ele pode cobrar o ISS também, porque ele é estado e município. Então ele pode instituir sim o ISS como demais impostos municipais. Então, verdadeiro número 2. O 3 fala que medida provisória poderá fixar alíquotas máximas e mínimas. Não é lei complementar, não é medida provisória, tá? Falso. A 4 fala que a lei complementar regulará as condições como isenções, incentivos, benefícios fiscais que poderão ser concedidos ou revogados, sim. A 4, eu falei para vocês que a lei 116 de 2003 foi até alterada pela 157 de 2016. E nela, inclusive, eu já citei para vocês que acabou com isenções de ISS, que o prefeito que conceder, inclusive, perde o mandato dele, os direitos políticos são cassados e coisa nesse sentido, que eu tratei com vocês sobre isso também. Então, a lei complementar, sim, ela rege essas situações. Verdadeiro no item 4. E o 5 fala que competirá a União a receita do imposto. Nada a ver, né? A receita do ISS, elas são dos municípios, não da União, tá? Perdão, pessoal. Então, a alternativa 2 e 4 era verdadeira nesse número 7, tá? Então, letra E, 2 e 4 são as corretas para essa questão. A questão 8 já traria a questão do DIFAL, tá? Ele fala do ICMS, que o decreto 904 de 2017, que dispõe sobre o pagamento do ICMS relativo à diferença de alíquotas, né, o chamado DIFAL, no Simples Nacional, nas aquisições de mercadorias destinadas à comercialização, conforme esse decreto. Aí fala assim: exige o pagamento do ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna, ok, utilizada em Goiás, e a alíquota interestadual, ok, na aquisição interestadual de mercadoria destinada à comercialização efetiva por contribuir pelo Simples, ok, chamado DIFAL do Simples, né? Inclusive nas aquisições sujeitas à substituição tributária. Opa, peraí, substituição tributária, eu não falo DIFAL para ela, porque eu já paguei o ICMS pela entrada, não vou ter que pagar ele pela saída, tá? Então, letra A está errado. A B, na aquisição de produtos intermediários, material de embalagem, material secundário, destinados à utilização em processo de industrialização, uso ou consumo, está dispensado o DIFAL. Não. Material para uso e consumo, como um computador, um veículo, por exemplo, ele não está dispensado o DIFAL, tá? Então a B também está errada, tá? C, no cálculo do ICMS correspondente ao DIFAL, Simples Nacional, o contribuinte poderá reduzir a base de cálculo de tal forma que resulte aplicação sobre o valor da operação do equivalente ao percentual de 10%. A alternativa C, ela também está correta. Ela é a correta, na verdade. A D não, porque a alíquota prevista para as operações e prestações interestaduais prevalece para fim de obtenção do DIFAL, ainda que remetente seja optante pelo Simples. Não, nada a ver. A alíquota dos interestaduais não prevalece. Tem aquela fórmula do Volper, né, que eu passei para vocês, para cálculo do DIFAL. Não é que ela prevalece não, tá? Então, a letra D é a correta para essa questão. A 9, ela falava que um contribuinte de ICMS no estado de Ceará adquire de contribuinte de ICMS localizado no sul do país mercadoria para uso e o consumo no seu estabelecimento localizado em Fortaleza. A alíquota interna cearense é 17, né? Considerando que a adquirente cearense está enquadrada no Simples Nacional, né, relativamente a essa mercadoria, não terá que pagar ICMS, pois a entrada de mercadoria no estabelecimento proveniente de outra unidade federada, com a finalidade de comercialização, industrialização e integração de imobilizado, não é via de regra fato gerador do imposto. É errado. Primeiro, já falei para vocês, o DIFAL, mesmo que seja uma mercadoria para uso e consumo, ativo mobilizado, tem sim o ICMS. Então, não tem que pagar ICMS? É errado, ele tem que pagar. O DIFAL, mas tem. Terá de pagar o ICMS referente ao diferencial de alíquotas interna e interestadual, calculada com base nas alíquotas aplicadas ao Simples? Não. O DIFAL aqui, você não pega aquelas alíquotas dos anexos do Simples, não. É a alíquota interestadual e a interna mesmo aplicada à operação, tá? C, não terá de pagar ICMS, pois o recolhimento do ICMS próprio já exclui o DIFAL. Não. Nós vimos lá, o ICMS próprio dele, normal, e o DIFAL segue normal. Por isso que há muita reclamação da bitributação. O cara compra mercadoria para revenda, paga o DIFAL e na venda paga de novo. Né? Para mim, bitributação claramente nessa situação do DIFAL. Mas há discussões e discussões nesse sentido, tá? D, terá de pagar o ICMS, pois o recolhimento mensal do ICMS próprio não exclui incidente de ICMS devido a título diferencial de alíquota, desde que as mercadorias adquiridas não sejam ao regime de substituição tributária. Verdadeiro, né? Por quê?
terá de pagar o ICMS, ok, pois o recolhimento mensal do ICMS próprio não exclui o DIFAL, ok. Mesmo que ele tenha pago o ICMS próprio, e a gente vai ter que pagar o DIFAL também. Desde que as mercadorias não sejam substituição tributária, ok, né? Eu falei só quando era substituição tributária, não falo do DIFAL. Então a gente vai a letra D nessa questão número 9. A E estava errada porque fala que não terá de pagar ICMS, pois enquadrado no 5 são dispensadas de pagamento. Nada a ver, tá? Então, alternativa letra D, essa questão de número 9, tá? Essas eram as atividades, pessoal, voltadas à questão do cálculo do lucro, do ISS, do DIFAL, né? Que eu passei para vocês lá, apenas com uma correção dessa atividade avaliativa, ok? Agora eu vou passar aqui por vocês para a correção daquela atividade avaliativa voltadas ao lucro real, tá? Bastante atenção nessa questão dessa correção, pessoal, porque o entendimento da legislação é de suma importância para fins de cálculo depois. Se você não entender a legislação, você vai fazer confusão na hora do cálculo, tá bom? A alternativa 1 falava que considera as seguintes afirmações quanto ao lucro real. 1. Somente as grandes empresas, isto é, aquelas com receita bruta no ano anterior excedente a determinado limite, podem optar pelo lucro real. É falso. Bem no início já fala, somente as grandes empresas. Não. Temos empresas que, por lei, são obrigadas ao lucro real. Aquelas empresas que faturam mais de 78 milhões. E alguns ramos de atividade, como banco, factoring, né? Caixas econômicas, seguradoras. Eu falei para vocês essa questão. Mas, qualquer tipo de empresa, mesmo que ela fature aí 300 mil por ano, ela pode optar pelo lucro real. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo depende, vocês já sabem, do planejamento tributário, né? Então a alternativa número 1 é falsa por essa questão. A 2 falava que as empresas obrigadas ao lucro real devem manter a situação contábil e levantar balanços trimestrais ou anuais, com observância das leis comerciais e fiscais, mesmo não sendo sociedades anônimas. Correto. As empresas do lucro real, ela tem que sim manter a situação contábil, óbvio, né? O lucro real ele é calculado com base primeiro no lucro contábil. É o lucro contábil, aí eu vou somar, adicionar, né, as despesas, tirar as receitas, as exclusões, né, que são as receitas não dedutíveis, tirar as compensações, aí sim eu tenho o lucro fiscal. Então tem que ter uma contabilidade. Então obrigatoriamente elas têm que ter contabilidade sim, e pode optar por levantar trimestralmente seu balanço ou anualmente, né? Se optar por anualmente, ela vai pagar o imposto de renda e contribuição social de forma estimada, né? Lembra da questão. Então o 2 é verdadeiro, e o 3, o lucro real é apurado através do lucro contábil antes da provisão do IR, ajustado pelas exceções, exclusões e compensações previstas na legislação pertinente, tá? Então, a alternativa de número 3, ela também está correta. Aliás, correta. Então, nesse caso, pessoal, a letra C, alternativas 2 e 3 estariam. Então, pessoal, a alternativa letra C, né? Nessa questão de número 1. A questão de número 2, ela falava que na determinação do lucro real serão adicionados ao lucro líquido do período da apuração seguinte. Então, vamos lá, gente. Lucro real é o lucro da contabilidade, lá no DRE, lá no balanço. Peguei meu lucro contábil. Aí eu vou fazer adicionar despesas não dedutíveis. Vou tirar as receitas não dedutíveis, tá? E tirar ainda as compensações que houverem. Aí sim eu chego no meu lucro fiscal. Sobre esse lucro fiscal é que eu aplico 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social. Lembrando que sobre o lucro fiscal também eu tenho que verificar a questão do adicional lá do imposto de renda. Se for trimestralmente o balanço é 60 mil. Se for anualmente é 240 mil. Mas por que 240 mil, Denis? A legislação fala que é 20 mil reais ao mês, né? A gente usa 60 porque a gente trabalha com trimestre, então é 60 mil. Como é o ano, 20 mil vezes 12, 240 mil. Tá? Então quando o levantamento é anual, o lucro fiscal que exceder 240 mil reais no ano, você tem que calcular o adicional para fins de imposto de renda, é o que está exposto na legislação, tá? Então, vamos lá. Eu usei um macetinho com vocês, mas é o artigo 249 que traz as despesas, tá? Lá no regulamento do imposto de renda. E o 250 traz a questão das exclusões. Mas, em regra geral, só para você ter uma ideia, despesas que são tiradas lá do balancete, a despesa ela deduz, lembra no balancete? A receita, custo, e vem trazendo menos as despesas. Essas despesas são tiradas do balancete e eu somo novamente aqui.
tá? As despesas são tiradas lá, eu somo novamente aqui, tá? E as receitas que são somadas lá, eu tiro elas aqui, entendeu? Então a despesa soma e a receita aqui diminui, tá? Guarde essa questão. Mas por quê? Olha, porque um exemplo, a empresa pagou, o sócio viajou, se alimentou, pegou nota fiscal em nome da empresa, ele é sócio, né? Pagou com cheque da empresa, ok, beleza. A contabilidade registra como despesa normal, sem problema nenhum. Mas para fins fiscais, a Receita Federal, peraí, pagamento de despesa de pessoa física, mesmo que seja o sócio da empresa, eu não vou aceitar não. Você vai somar aquilo aí novamente. A empresa mandou fazer no início do ano lá calendários, canetas, chaveiros, canivetes para dar de brinde para os seus clientes. Acontece muito nesse de ano, final de ano, fazer esses brindes. Pegou nota fiscal, pagou com o cheque da empresa, belezinha. É despesa para a empresa? Óbvio que é despesa para a empresa, né? Tudo documentado contabilmente, vai lá, registra a despesa no DRE, despesa com brinde. Mas a Receita Federal fala o seguinte: peraí, você deu o brinde que você quis, tá? Você deu o brinde que você quis. Essa despesa que você deduziu no balancete, você vai somar aquilo de novo. Eu não vou aceitar você tirar ela para fins de imposto de renda e contribuição social, não, tá? Então é dedutível. Então entendam essa questão, o porquê que a Receita joga essas despesas lá. Um exemplo de receita é distribuição de lucro e dividendos. A gente já viu muito isso lá no oitavo período, quando a gente trabalhava sobre investimento. Mas distribuição de lucro e dividendo, ela já teve a tributação lá. Então a Receita ia tributar ela aqui de novo? Tá errado, ia ter tributação. Então a Receita falou: peraí, já teve a distribuição lá, já teve o imposto pago lá, tira aqui, né? Para não haver tributação. Então entendo a questão da sistemática aí da despesa e da receita, tá? Então, vamos lá, eu vou adicionar as despesas. Lembra que eu falei? Adicionar são as despesas. Despesa com brinde, vou adicionar? Vou. Tá, no artigo 249. Receita, eu vou adicionar? Não, receita eu excluo, né? Então não é adição. Despesa com multa de trânsito, ok, eu vou somar, tá? Prejuízo fiscal eu deduzo, pessoal, lembra? Prejuízo fiscal eu diminuo, não vou somar. E lembrando, o prejuízo fiscal tem um limite, né? De quanto que é? 30%. Esse é o limite, tá? Do meu prejuízo fiscal, que eu posso tirar o prejuízo fiscal. E esse prejuízo fiscal, pessoal, o cálculo é assim, ó. Eu tenho meu lucro contábil, somo as despesas, somo as adições, tiro as exclusões. Eu vou achar ali meu lucro depois das adições e exclusões. Aí é sobre esse lucro que eu calculo 30%, tá? Para ver quanto que eu posso utilizar aí de prejuízo para fins do imposto de renda, tá? Então nessa questão número 2, 1 e 3 eram apenas os itens corretos, tá? Então a alternativa letra B são corretas as afirmativas 1 e 3, ok? A 4, ela falava aqui: a pessoa jurídica tributada no lucro real poderá optar pelo pagamento de imposto de renda em cada mês, determinado sobre, vamos lá, eu falei para vocês, o lucro real tem duas formas de cálculo do imposto de renda e contribuição, ou trimestral ou anual. Se for trimestral, levando meu balanço todo, a cada 3 meses, apuro, beleza. Se for anual, aí sim, mensalmente, eu vou pagar o imposto de renda e contribuição social. Mas Demis, você não falou que anual o balanço vai ser no final do ano? Vai ser no final do ano, mas mensalmente você vai ter que pagar o imposto de renda e contribuição social por estimativa. Em cima do que, pessoal? Em cima do faturamento, das receitas financeiras. A mesma coisinha do cálculo do lucro presumido. A mesma coisa. Os mesmos índices de presunção. Só que eu recolho, mas para fins do lucro real, mês a mês, por estimativa. Todo mês eu pago o imposto de renda e contribuição social, tá? Então, alternativa letra E, nesse caso, ó. A base de cálculo estimada, mediante aplicação sobre a receita bruta oferida mensalmente, dos percentuais de presunção que trataram a legislação vigente anual, tá? Então, alternativa letra E, nesse número 3. A 4 falava aqui, olha só, o imposto sobre a renda pode ser calculado pela aplicação de determinado percentual sobre o lucro líquido do período de apuração, ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas na legislação tributária. Considerando essa informação, assinala a assertiva, alternativa, que apresenta a correta denominação da sistemática de tributação. Gente, está falando de tributo, de regime aqui, ó,
que permite o lucro ter adição, exclusão, compensação. O lucro presumido? Não, lucro real, né? Então, alternativa letra B, nessa questão de número 4, ok? A questão 5 falava que na determinação do lucro real da companhia, os prejuízos fiscais de períodos anteriores podem ser compensados. Ok, pode, não pode? Pode, eu falei para vocês. Os prejuízos fiscais, mesmo que seja do trimestre anterior ou do ano anterior, ele pode sim ser compensado. Sem qualquer tipo de limitação? Não, tem limite de quanto? De 30%. Então a alternativa letra A está errada, tá? A B, desde que não reduzam o lucro real antes da compensação em mais de 30%. Ok, né, pessoal? Eu não posso reduzir meu lucro compensando meu prejuízo em mais de 30%, tá? Então a alternativa letra B é a correta. A C estava errada porque em montante inferior a 50%, não, nada a ver. Em montante inferior ou igual a 30%, aqui, pessoal, ó, por que essa alternativa D está errada, Demis? Porque ele falava em montante inferior a 30%. Não, é 30%, tá? Você não pode passar de 30%, mas é 30%. Ora, se a legislação fala que você pode compensar um prejuízo de 30%, você vai compensar só 5%? Ou só 10%? Lógico que não, né? Ainda mais falando de regime tributário. O empresário não vai querer fazer isso de jeito nenhum. Então, quando ele fala um montante inferior a 30%, não. Ele tem que ser 30%. Pode ser mais que 30%, que é o que falava a alternativa letra B, né? Desde que não reduza o lucro real antes da compensação em mais de 30%. Né? Alternativa letra B, ok? E aí também estava errado de falar em mais de 50%, esquece essa questão. É 30%. Então, alternativa letra B na questão de número 5, ok? A questão 6 falava que quando a modalidade de tributação denominada lucro real, marca a alternativa que estiver o conteúdo errado. Errado, tá? A. O lucro real significa o próprio lucro tributável? Sim, tá? O lucro real, ou chamado lucro fiscal, é o lucro que eu vou levar à minha tributação. O lucro que eu não levo à tributação é o lucro contábil, tá? Entendo que tem o lucro contábil e o lucro real, ou chamado lucro fiscal, que é o quê? Depois do meu lucro contábil, adição, tira exclusão e compensação. Aí eu chego no meu lucro real, ou lucro fiscal, tá? Então a expressão lucro real significa o próprio lucro tributável? Sim, porque é o lucro que vai à tributação. B. A demonstração do lucro real deve ser transcrita no LALUR ou no ELALUR? Sim, no livro de apuração do lucro real, hoje é eletrônico, né? O ELALUR. A periodicidade de apuração é trimestral ou anual? Sim, o lucro real eu falei, ou é trimestral ou é anual, tá? D. A opção de pela tributação é formalizada com o pagamento do imposto de renda? Sim. Paguei meu imposto de renda e a contribuição social por estimativa lá em janeiro, nos códigos de receitas optantes ao lucro real, já estou optando pelo lucro real. Então a alternativa D também está correta. Então, como eu pedi a única errada, era a letra E, porque falava aqui. A apuração trimestral admite o balanço ou balancete de suspensão. Não. Quando eu falei para vocês do balanço e balancete de suspensão, é no lucro real, mas anual, tá? Recordando, o que é isso, Denis? Optei por ser anual. Estou pagando a estimativa lá do imposto. Eu chego no mês de agosto e falo, peraí, eu já estou pagando imposto demais. Minha estimativa está bem maior do que vai ser meu lucro. Vou ter um prejuízo pagando estimativa. Eu faço um balancete de suspensão e comprovo aquela situação. Eu suspendo o pagamento, tá? Então, mas somente na apuração pelo lucro real anual. Trimestral não permite balanço ou balancete de suspensão, tá? Então, a relativa letra E é a errada na questão número 6, tá? A questão 7 falava que com relação ao lucro real indica as informações corretas, né? 1. O lucro real é demonstrado no livro Diário e Caixa? Não. O lucro real é LALUR, não é livro Diário e Caixa. 2. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá optar pelo regime anual de tributação? Sim, sim. Nesse caso, a empresa deverá antecipar o imposto devido em 31 de dezembro pelo pagamento em cada mês por estimativa. Correto. Item 2 é verdadeiro, tá? O 3. O lucro real é o regime tributário em que a tributação é calculada sobre o lucro bruto do período. Não. Não é o lucro bruto, tá? É o lucro contábil, pessoal. Lá em cima do ADRE lá, ó. Receitas, eu chamo meu lucro bruto. Aí eu vou tirar minhas despesas e tudo mais até chegar meu lucro contábil. Então não é meu lucro bruto, tá? Então a alternativa 3 está errado, tá? Nessa questão. Então apenas a alternativa 2 na questão número 7 era verdadeira, tá? A 8. Uma empresa de factoring que nos 2 últimos exercícios fiscais tem apurado receita bruta total inferior a 78 milhões, inferior a 78,
no que diz respeito ao regime de tributação no imposto de renda, poderá, né, optar pelo lucro real ou presumido, sujeitos ao lucro arbitrado, sujeitos obrigatoriamente ao lucro real, né? Em primeiro lugar, pessoal, muitos acham assim, mas foi inferior a 78 milhões. Ora, se é inferior a 78 milhões, é lucro presumido, né? Tudo bem. Abaixo de 78 milhões pode ser lucro presumido, mas aqui é uma atividade de factoring. Olha lá, factoring. Atividade de factoring, eu falei para vocês, não depende do faturamento, é uma daquelas atividades que a legislação fala que é obrigada a ser lucro real, tá? Então, a alternativa letra D, sujeitos obrigatoriamente ao regime de apuração pelo lucro real, as atividades de factoring, está na questão de número 8, ok? 8, letra D. A questão 9 fala que, com base no regulamento do imposto de renda, no RIR, em seu artigo 249, e levando em consideração que uma pessoa jurídica tributada com base no lucro real contabilizou no ano calendário 2019 a provisão de perdas para investimento e outra provisão para 13º, na apuração do lucro real relativo ao ano calendário 2019 é correto afirmar que, pessoal, se vocês forem lá no artigo 249 do regulamento, que eu coloquei aqui na atividade, tá? Era para vocês irem lá e pesquisar. Vocês vão ver que lá a provisão por perdas de investimento ela consta lá como uma despesa dedutível. Então vou adicionar. Mas a provisão do 13º ela não consta lá. É a provisão de um gasto de folha de pagamento. Ela não consta nas despesas consideradas dedutíveis, não dedutíveis para fins fiscais, tá? Até porque a provisão para 13º é característica da empresa, porque são pagos para colaboradores da empresa, é despesa da empresa, então totalmente dedutível, é permitido normalmente dentro da contabilidade, então a Receita Federal não desconsidera. Lembra que as despesas